Bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estamos aqui com Helder Araújo, mais conhecido como a Máquina do RPG, para falarmos um bocadinho sobre o seu jogo Silent Lake, que está agora neste momento em campanha, por isso estejam atentos. E se calhar então vamos falar um bocadinho sobre esse jogo. Nós tivemos a oportunidade de jogar a demo, o Abraço do Crepúsculo, como ele traduziu tão bem para nós, mas em inglês o título é Dusk's Embrace. E podem, se seguirem o projeto, não é? Sim, no Backer Kit podem fazer download, todos os seguidores, do Dusk's Embrace e experimentar esta aventura introdutória, que não sendo a experiência completa do Silent Lake, não é a experiência que permite descobrir o assassino, mas é uma experiência que permite provar um pouco da atmosfera do jogo e experimentar as mecânicas. Sim, já é bastante. Ok. Então, nós se calhar começamos por perguntar porquê Silent Lake e porquê agora? Sinceramente, o Silent Lake não surgiu como brincadeira. E foi uma brincadeira que de repente as pessoas que estavam a experimentar o Silent Lake assumiram que aquilo era um jogo a sério para continuar. E eu estava a fazer outros projetos e percebi, eu tenho aqui qualquer coisa. Eu tenho aqui qualquer coisa, porque pessoas que não me conheciam de parte nenhuma jogavam aquilo e ficavam malucas. E eu pensei, eu vou parar os outros jogos que estou a desenvolver e vou-me dedicar a este. Porque eu fiz aquilo por brincadeira. O porquê agora? A Newborn Games tem estado anualmente a fazer campanhas de financiamento coletivas para lançar jogos, e dos 3 jogos nesta sequência, nomeadamente o Demon Ninja, o Asilo e agora o Silent Lake, fomos simplesmente pela ordem do jogo que estava mais pronto. E o Demon Ninja era o jogo mais finalizado, o Asilo na altura estava assim e o Silent Lake era o que estava menos desenvolvido. Embora já tivesse muita arte, a nível de escrita estava menos escrito. Portanto, e agora é que é a altura para o lançar por causa dessas fases. Portanto, tem a ver com o alinhamento editorial e de produção da Newborn Games. Mas a ideia de ser o Silent Lake foi, eu posso falar se quiserem da origem da ideia, mas porque o Silent Lake foi por isso, foi um pouco seleção natural. Eu não ia fazer mesmo como um jogo a sério. Mas quem é que eu falo, como é que isso apareceu? Sim, como é que Sim, surgiu a vocês bem. ideia? Ou Sim. como é que. Tipo, porque disseste que era um jogo que jogava-se informalmente, não é? Sim. Ou seja, mas porquê? Porque podia ser o Silent Lake, podia ser o Alentejo, percebes? Eu estava. Aquilo nasceu um bocado de uma experiência. Eu sou grande fã de Twin Peaks e o jogo é, obviamente, inspirado em Twin Peaks, é a sua principal inspiração. Tem outras, mas essa é 80% da inspiração é Twin Peaks. Qualquer pessoa que seja familiar com esse universo reconhece os arquétipos, reconhece as referências, percebe isso. Quem não é familiar também não precisa para desfrutar do jogo, mas percebe que há ali uma qualidade cinematográfica, há ali qualquer coisa, a nível estético há uma coerência. E o que aconteceu foi, eu e o meu irmão estávamos a fazer um binge de Twin Peaks, a ver tudo o que havia de Twin Peaks para ver, e há uma cena de Twin Peaks que não é a minha favorita, mas é uma que me marcou, que há uma personagem de Twin Peaks, que é Audrey Horne, não sei se conhecem, mas aqui também não é importante para o caso. Ela está há uma altura que ela está a investigar e ela está numa, bem, não sei se posso dizer isto neste canal, mas está numa casa de meninas, pronto. Sim. Ela está a investigar e inscreve-se para ser uma. Sim. Não é? Ela faz uma habilidade com uma língua para convencer lá a chefe daquilo a entrar. Ela torce um raminho de cereja. Sim. Com a língua. E a dona daquilo pensou, pá, grande talento, eu vou contratá-la, obviamente. E a parte que eu mais gostei foi que ela está assim com o seu robezinho e está ali, mas ela, no fundo ela quer investigar. Claro. Mas mandam-no para um quarto para atender clientes. Ela, ei pá, mas eu não queria isto, eu só queria estar aqui numa de penetra. E o primeiro cliente que aparece é precisamente o pai dela. E ela, quando percebe que foi o pai, ela pega numa máscara que estava
na parede e coloca a máscara para o pai não a reconhecer. E o pai não sabe que é a própria filha, só sabe que é uma rapariga nova. E ele vai ali, todo ali, para lhe tirar a máscara. E ela sempre ali a fugir. E ele pensa, isto é um joguinho, não é? E anda ali. E o meu irmão, a adorar aquela cena, faz uma provocação. E o Helder, isto não dá para fazer no Vampire. Isto no Vampire não dá para fazer isto. Ele na verdade, queria uma cena destas do Vampire. Ele começa a provocar. E eu disse, por acaso, não é que não dê, mas não era o jogo que eu escolheria para fazer este tipo de cenas. E ele, então, que jogo é que eu disse? Tinha que ser um jogo assim que houvesse muito bluff. Eu faria um jogo que metesse cartas, tipo, sei lá, mouse guard, uma coisa assim, com cartas, em que tu escolhesses as cartas, como é que tu, para haver a ideia de estar a esconder, e tinha que ser altamente especializado. Um jogo que tivesse mesmo um atributo que fosse mesmo assim, sexo. Vou dizer assim Sim, na brincadeira, sim. E já viste o que era um jogo dizer mesmo assim, sexo, nas pontas. E era muito mal. Um jogo dizer isso. E eu, olha, só para reinar. E eu, Carlos, eu acho que vou mesmo fazer isso. A gente brinca só assim. Então fui mesmo naquelas tropes dos filmes thrillers eróticos, criminais, noir, nos anos 80 e 90, então pus logo sexo, violência, que esses filmes eram todos super viscerais e depois diálogos que eles falam e depois arranjei outro atributo para as outras coisas todas, chamei Moxie, que traduzi para português como manha. E andei ali a experimentar com o meu irmão adorou, o meu irmão foi só cenas de violência e de sexo a torto e a direito e nunca descobriu o assassino. E depois o meu irmão adorou, mas eu pensei, o meu irmão adorou porque o meu irmão, como é hardcore, claro que adorou. E eu pensei, eu acho que vou levar isto para uns encontros de roleplays. As pessoas que estavam a gostar daquilo, depois pensei, acho que vou levar para a Roll Lisboa. E os meus amigos gostaram, mas eu pensei, claro que são meus amigos, mas quando apanhei pessoas que não me conheciam de parte nenhuma e jogaram aquilo, estavam sempre a perguntar quando é que isto aparece no Kickstarter. E eu nunca tinha falado. Eu pensei, espera aí, mas estas pessoas. E era mais do que uma. Isto está muito bom. Eu acho que eu joguei isto outra vez para o isto deve ficar melhor. A experiência que eles jogaram, contudo, foi. Ainda não havia Dusk's Embrace. Era só o Silent Lake. Portanto, eles estavam apaixonados pela ideia de andar à procura do assassino e a fazer estas cenas todas laterais para ver se obtinham pistas para lá chegar. E eu percebi que tinha aqui qualquer coisa e depois eventualmente pensei, eu vou-me focar porque o reforço que eu estou a ter é de pessoas que não me devem nada, que não são minhas amigas e que honestamente estão interessadas quando podiam estar-se a marimbar para aquilo e não estavam. Mas foi isso, eu não pensei no jogo e sonhei que ia fazer um crowdfunding. Eu tinha outros projetos que estava a levar a sério e parei-os para me dedicar a este jogo. Houve alguma altura durante o processo, portanto, pelo que tu estás a dizer, a ideia das cartas foi algo que surgiu muito cedo. Houve alguma altura em que tu pensaste em ter outras mecânicas ou pensaste, se calhar vou pôr as cartas de lado e vamos para dados ou vamos para outra coisa qualquer? Ou houve alguma, como é que foi esse processo também? Não, eu percebi logo que queria fazer cartas. Foi logo o início. Porque eu queria que o jogador sentisse a tensão de eu tenho isto aqui. Eu posso usar isto, ou eu posso. E esta tensão psicológica que surge no jogador naquele momento, eu queria isto. E como é o que me gerou esta ideia foi essa cena de Twin Peaks, em que há ali eu tenho a minha máscara escondida. Ele não sabe que eu trabalho aqui, ele não pode. E o gajo nessa cena, o pai da rapariga, quem é esta moça maravilhosa atrás da máscara? Eu pensei, isto é um jogo de gato e de rato. E eu pensei que a única forma honesta era criar uma tensão que não dependesse meramente de nenhum artefacto aleatório e que isso fosse escolha do jogador. Então, quando tens cartas nas mãos, tu escolhes, eu vou usar estas cartas, eu vou perdê-las, mas eu tenho uma boa probabilidade de ganhar, ou eu vou confiar na sorte. E nessas mecânicas existem, que é quando não usam cartas da mão e usam do oráculo. Portanto, vocês podem querer confiar na sorte, ou eu ainda tenho controle, porque eu ainda tenho cartas boas. Nunca tenho 100% de certezas, mas há cartas que quando são muito boas, há uma boa probabilidade de sair triunfante.
Então o jogador tem sempre esta coisa de eu tenho o controle ou eu vou abdicar dele. Sendo que mesmo que quando estão a fazer com cartas fortes, nunca é uma certeza absoluta. Porque a ideia de controle às vezes é ilusória. Às vezes é uma ilusão de que estamos no controle de alguma coisa. E eu achei que isto casava com o tema também. Sim, uma das coisas que eu sentia a jogar também foi quando tínhamos carta na mão, não acontecia todas as vezes, mas quando tínhamos, que era a coisa de isto, quando temos boas cartas na mão, é aquela coisa de eu posso usar isto e garantir, nunca é uma garantia, mas pronto, garantir que sucede. Tentar garantir, pelo Sim, menos. mas será que vale a pena neste encontro? Sim, será que vou será que eu gastar consigo? aqui, Yeah. ou posso guardar e depois gastar num que se calhar é mais importante ou que preciso depois mesmo. Yeah, é uma escolha difícil. Eu quis que o jogador se sentisse alguma gratificação quando fazia a escolha inteligente de a seguir vamos visitar um sítio da cidade, não é? Tenho aqui uma carta da cidade, vou guardar isto para ali, que eles não vão ver isto chegar. Eu posso não ser bem sucedido, mas eu vou recuperar mas eu vou buscar outra carta. Senti-se aquela coisa, fiz a escolha inteligente. Pois olha, sabes, quando estivemos a jogar, eu não pensei nada disso. Sim, mas isto é um nível que alguns jogadores Sim. podem... Sim. Eu estava um bocado tipo, eu vou na fé, tanto que imensas vezes eu pensei, tenho cartas para usar, mas vou tirar do oráculo, só para ver o que é que acontece. Houve uma jogada brilhante que fizeste que eu não sei se foi. E agora é que você é esperta que esta carta aqui, além de fazer ressonância com o naipe, ainda por cima é inferior ao meu atributo. Não foi? Grande jogada que vai ser. Acho que foi na estação, não foi? Não foi nada disso. Foi tipo, epá, a única carta que eu tenho. E foi aquela carta que estava presa, tipo. Desde o início do jogo. Porque aí, como fazia as duas coisas, tu tiras as duas cartas e depois. Eu só pensei, epá, estamos numa casa, então isto tem casas, boa. E lancei, depois é que tu disseste, como é inferior, eu, olha, bem bom. Eu não tinha dito logo antes que havia também isso, que era para não introduzir logo tudo de uma vez, para não ser tudo demasiado coisa. Mas quando aconteceu, eu pensei, olha, isto é possível, e quando acontece, é bom. Mas eu digo, epá, boa. O meu inconsciente é mais esperto do que o meu consciente. Ou seja, quem joga num aspecto mais estratégico, eu quis que sentisse alguma gratificação de Claro. esperto. Mas quem está a jogar mais para o caos, que sentisse, posso fazer a porcaria que eu quiser. Acho que também há muita coisa de isto é um bocadinho mais eu estava a pensar depois de jogarmos, que era alguém que esteja a jogar isto e que esteja a tentar contar cartas para ver, tipo, porque nós vemos sempre, temos mais ou menos noção do que é que está no cemitério, então sempre a coisa de estão 3-2 no cemitério. Houve uma altura em que isso aconteceu, em que eu estava tipo, estão 3-2 no cemitério, ou estão 2-2 no cemitério, eu tenho portanto, e nós precisávamos de um rolo baixo, e estava tipo, não vai acontecer. Mas acho que tem essa coisa engraçada, porque depois tu tens uma mecânica de e agora vamos baralhar tudo outra vez. Portanto, mesmo que estejas a tentar contar, é aquela coisa de, para já, não faz muito sentido, porque estamos a tentar contar a história, não é? Mas é engraçado, porque eu acho que como o jogo é tão... Nós estávamos a falar disto ontem, que era, o jogo é tão... Deu-me tantas ideias, ou chamou-me tanta atenção de coisas como jogos de tabuleiro, de vais para aqui e recebes isto, e vais para este sítio e podes comprar estas coisas, ou vais para ali... acho que tem muito... E depois, pronto, tem a coisa das cartas, que tu vês as pessoas, podes escolher com quem é que tens uma cena, escolhes que tipo de cena é que tens, que eu acho que isso foi muito... Acho que é muito... Dá muito poder ao jogador, o jogador decidir exatamente aquilo que quer fazer, porque depois está nas cartas, depois é aquilo que nós jogamos, mas mais importante aquilo que o realizador tira. Sim. Acho que nesse sentido, acho que está muito bem... Acho que está tudo muito bem pensado na coisa, porque aquilo é muito cinemático, como tu estás a dizer. Acho que é a coisa de tu sentes que estás a ver personagens a fazerem cenas. Sim. E eu acho que isso é... Também estou um bocado curioso se isso foi também um bocado a inspiração de Twin Peaks e de coisas desse género que chamaram a essa atenção. Queria saber também como é que isso surgiu, a ideia de serem os jogadores a dizer o que
o tipo de coisa que querem fazer, em vez de ser eu vou fazer isto e o realizador diz então vamos fazer um teste Como nos jogos narrativos em jogos normais, narrativos sim. mais convencionais, sim. Sinceramente, foi a maior inspiração no meu jogo não foram outros roleplays. Pronto. Foram outras coisas, outras referências. Porque eu acredito que tu podes fazer um filme e inspirar-te em pintura, em escultura, em música e fazes um filme. Podes compor uma personagem inspirada numa música, num livro que leste e fazes a tua personagem. E da mesma forma tu podes fazer um jogo que não é inspirado noutros jogos. Não estou com isto a dizer sou mais perto ou sofisticado que outros designers, não é isso. É só porque há aqui vários aspectos e eu não quero fugir à questão, mas só eu tenho um bocado a ideia de que se eu fizesse um jogo de alta fantasia com D20, com todo o respeito com tudo o que há, e há coisas boas e válidas, eu penso, isso já foi feito e foi feito no seu melhor. Eu não tenho como trazer nada de novo a isso. Se calhar outros game designers têm, ok? Mas eu não tenho. Pessoalmente, Sim, portanto, a única forma que eu tenho de trazer algo novo é trazer algo que mais ninguém faz. E eu pensei, quais são os meus assets aqui? O que é que eu tenho que não é tão comum? Quais são as minhas referências? E eu pensei, é a minha cultura visual, é a minha cultura musical, tem a ver com a minha formação, com aquilo que eu conheço. Eu pensei, pronto, e é isso que eu vou trazer. Pronto, e sim, eu gosto do aspecto de não ser necessariamente ser muito terceira pessoa. Eu escolho, eu vou pôr esta personagem aqui, vou interagir com aquela, portanto, e é o jogador que decide. É como se fosse um filme. O próprio jogador está a criar um filme e a série. Mas depois o grau de imersão é o que o jogador quiser, porque isto dá ao mesmo tempo a possibilidade de... Eu queria que o sexo fosse uma mecânica detalhada e tivesse coisas, os diálogos tivessem um detalhe mecânico, não fosse um simples teste de carisma, como noutros jogos, mas fosse algo mecanizado, tipo, falhaste. Ok, agora vamos partilhar uma memória. E isso tem consequências. Porque vocês quando ganham, eu fico agradecido por teres apreciado isso, porque eu sempre receio que as pessoas, isto fosse fazer confusão às pessoas. E o tipo de memória, basicamente eu categorizo em duas, para não ser muito complicado, não é? Portanto, ela, se for uma coisa mais baseada em ressentimento, dor, culpa, perda, tristeza, ela dá 2 de beleza sombria, mas um de horror melancólico. Mas se for algo mais doce, algo mais saudoso, nostálgico, que ela pode ter um bocadinho de amargura, mas sobretudo se o tom geral for a saudade, é um de beleza sombria. Dá menos, mas não dá horror melancólico. Portanto, é aquela saudadezinha, mas que acalenta-te. E ser relevante o tipo de memória, não ser só meramente enfeito, nada errado, mas ela ter um peso, assim, algum peso mecânico conforme a memória. Sim, eu também acho bom os PNJs também terem que partilhar uma memória e isso ajuda bastante, porque principalmente se é a primeira interação, é tipo falhas o diálogo, então tens que dizer uma memória, mas tu enquanto jogador acabaste de entrar, ou seja, ainda não há esse nível de imersão na história. Então é bom o PNJ começar a memória e tu, ok, é assim que eu tenho que fazer. Isso acho que foi uma das coisas que eu fiquei mais contente porque estávamos a falar sobre isto, eu estava ansioso por este jogo desde que vocês falaram nele, porque eu sou um grande fã de Twin Peaks, eu gosto muito de David Lynch, e quando tu na introdução dizes vocês são pessoas que já se conhecem desde sempre e não sei o quê, e eu estava um bocado como é que nós, jogadores, vamos saber isso, e depois tu introduzes a mecânica da memória. Para já introduz a mecânica de nós decidimos como é que as nossas relações são com os outros PNJs, que eu acho isso muito... É sublime, e depois a coisa de se vocês gostam de alguém, vão não gostar de alguém, se vocês amam alguém, vão odiar alguém. Esta coisa de nós entramos no jogo e percebemos logo que Silent Lake é esta teia de relações entre pessoas, e depois tens uma coisa interessante como nós tivemos, que é as duas personagens que são o foco da história, de repente não gostam uma da outra, e como é que nós navegamos isso. E então depois ter a coisa da memória em que todos nós temos uma pessoa em comum, que é a Deirdre, e depois haver essa coisa de nós primeiro definimos como é que
nos sentimos acerca de uma personagem e depois essa personagem mostra-nos como é que se sente em relação à Deirdre e ao mistério todo que existe e depois de repente nós estamos... É uma forma de humanizar logo o PNJ que nós ficamos... ok. E então acho que tanto eu como a Diana tivemos interações com PNJs que foram surpreendentes quando mencionámos a nossa relação com ele, porque o PNJ depois revela algo sobre ele. Eu acho que isso é tão interessante, essa mecânica de repente... Porque às vezes, eu falo também como mestre de jogo aqui, às vezes quando nós estamos a criar em PNJs estamos um bocado naquela de... Para quem não sabe, PNJ é NPC, mas em português. Personagem não jogável, obviamente. Acho que às vezes temos uma tendência para criar muito uma coisa em duas dimensões, tipo uma fachada da pessoa, porque não sabemos quanto tempo é que vamos interagir com ela, e no caso, por exemplo, do Dusk's Embrace tens aquela cena e depois vais passar para outro local, ou vais passar para... Nós tivemos PNJs em que só eu é que interagi, tivemos PNJs que só a Diana é que interagiu. Portanto, acho que poderia haver uma tendência tão grande no Dusk's Embrace de repente criar um PNJ que é o arquétipo e é aquilo. Mas depois tu de repente introduzes, mas este PNJ sente muito sobre uma coisa que aconteceu há 20 anos e tu tens logo uma ideia tão grande de Silent Lake. Eu acho que isso é o nível de imersão que tu estavas a falar, para mim, tocou-me nesse sentido, de repente, Silent Lake é um sítio vivido por toda a gente. E nós tivemos uma amostra muito pequena de locais e de PNJs com que interagimos, mas mesmo assim, então foi... Eu acho que também subverte um bocado o que nós estamos habituados quando criamos uma personagem. Porque quando tu crias, por exemplo, uma personagem num jogo como D&D, tu crias a história dela. E aqui tu estás a criar a história com as memórias que vais partilhando nos diálogos falhados. Eu queria que o jogador não soubesse assim tanto da personagem e que descobrisse à medida que jogasse. E mesmo que parta de uma situação, não digo aleatória, mas pensada de ânimo leve, de repente aquilo atinge uma gravidade que não espera, que é, portanto, tenho que gostar desta pessoa, não é? Eu gosto deste. Quem é que não gostas? Que eu não gosto do xerife, pronto. E pensa que não há consequências. Mas depois tu encontras o xerife. Depois tens uma reação com ele, tens uma conversa com o xerife e não gostas dele. E agora aquela cena vai ser desesperada. O desesperado é o equivalente a difícil, em Silent Lake. E de repente agora a cena vai ser desesperada. E depois ele revela uma memória no diálogo que falhaste primeiro e a memória dele até é doce. E pensas, ele nem sequer é mau tipo, mas eu não gosto dele, mas de repente aquela pessoa que não gostava, afinal tem ali tem mais profundidade. No Dusk's Embrace estão descritas reações, sugestões de como falar daquela personagem quando tu sucedes, quando falhas, que é para ajudar o director, que eu trazi como realizador, para português, para não ficar ali empacado. Claro que pode sempre inventar, mas tem ali sugestões e são sólidas. Como se for bem sucedido ele diz isto, se falhar a primeira vez diz isto, se falhar a segunda vez diz aquilo, que é para ter ali qualquer coisa. No livro do Silent Lake, total, estão mais sugestões ainda de cada personagem, porque o que eu quero é que o realizador se foque na parte de eu tenho que dar resposta quando estou a fazer destes PNJs. Mas eu não tenho que me preocupar na direção da história, porque são os jogadores que mandam nisso. Tudo o que eu tenho... Ou seja, quis fazer o contrário, que é, normalmente os jogadores, noutros jogos, na maior parte deles, naquilo que é tradicional, o mestre apresenta uma situação, apresenta um lugar, apresenta NPCs, os jogadores, e depois perguntam, o que é que vocês fazem? E o jogador reage. E eu quis que no Silent Lake fosse muito ao contrário. Jogador, eu vou aqui a este sítio, vou falar com aquela personagem. Aliás, vou ter uma cena de violência com aquela personagem que eu não curto. Aliás, eu odeio. Vou ter uma cena de violência com... fosse assim. E o realizador é que reage. As situações em que acontece o contrário, há situações em que em Silent Lake acontece o contrário, que são as situações que fogem da normalidade. É normalmente quando estão em situações mais estranhas é que isto inverte e aí é que o realizador pergunta o que é que tu fazes. Mas isso, ou seja, aquilo que é normal noutros jogos, quando estás a jogar Silent Lake, isso é o que não é normal. Não é normal o realizador perguntar ao jogador o que é que tu fazes. Quando pergunta isso é porque estás numa situação já fora do... Eu não expliquei isso diretamente na altura para não quebrar, porque havia alturas em que
a situação estava tensa, eu pensei, não, vamos agora aqui andar nisto, não vou estar a explicar isso, mas estou a explicar agora. Deves ter sentido em determinadas alturas, em determinados corredores que passaste, em determinadas bandejas com café a fumegar, e eu de repente estava a perguntar o que é que tu fazes, e normalmente isso não era perguntado nas Pois outras é. cenas. Mas sabes que como foi uma coisa tão natural, uma pessoa nem... Sim, E depois como estamos a ouvir aquela descrição, estamos assim um bocado impávidos, tipo, o que é que se está a passar? Sim. E então é tipo, nem questionamos. Eu acho que foi essa cena. Pronto, isto depois as pessoas vão perceber do que é que nós estamos a falar, mas essa cena acho que foi tão. Como Silent Lake é um jogo que funciona tão no mundo real, vá, é uma coisa tão Sim, é real. puxada à terra, há um É desaparecimento. 1992, num sítio concreto, na E Terra. depois quando tu começas a descrever certas coisas que são um bocadinho fora daquela normalidade, porque isto acontece, tipo, quando nós jogamos, que 3 horas dentro da sessão ou qualquer coisa do género, então nós já estamos completamente envolvidos naquele mundo, já é uma coisa tão... Estamos nos anos 90 e depois de repente tu começas a descrever coisas que começam a fugir completamente a essa normalidade e nós eu nunca senti essa coisa, só agora quando tu estás a referir isso é que eu pensei, porque nós acho que na altura estávamos tão envolvidos e depois a cena estávamos a ver, sequente, tipo, depois a cena o que é que se sequente está a passar? Sim, depois a cena a sequente é essa, também é uma cena em que de repente nós ficamos tipo, o que é que está a acontecer? Mas acho isso eu nunca senti que essa agência que nós temos como jogadores em Silent Lake, nunca senti que de repente me foi tirada, que é muito interessante quando tu agora estás a dizer que foi um momento em que aquilo se inverteu, nunca é engraçado. Agora que referes isso, uma das intenções que eu tinha era a normalidade estranha. O familiar, que de repente fica estranho. Aquilo está focado e agora o foco é um bocadinho... Já não é ali, é ao lado. Está a acontecer aqui, não é? E de repente, qualquer coisa é isto, mas não é bem... E eu achei que era muito mais interessante fazer assim. É a normalidade que agora ficou estranha. Porque eu pensei, eu não vou fazer um jogo com um horror horrível, super visceral como as outras. Não, eu quero uma coisa que seja mais perturbadora nas pequenas coisas. E para algumas pessoas pode até perturbar mais por ser o quão normal isto é. De repente aquela normalidade já... E é um pouco como um perfume, não é a quantidade que pões, é o sítio onde tu pões. E o Dusk Embrace, portanto, que eu trazia como Abraço do Crepúsculo, portanto esta demonstração, não revelando a trama do Silent Lake, mostra um pouco o tipo de coisas, mas um bocadinho lavado, porque no Silent Lake abusa mais, sinceramente. Mas eu não posso dar logo tudo, quer dizer, tenho que preparar a escada. A questão é, se as pessoas não gostarem do Abraço do Crepúsculo, provavelmente não vão gostar do Silent Lake, mas se aquilo fizer-lhes qualquer coisa de epá, eu estou a achar piada, há aqui algo de estranho, eu estou a achar piada às coisas que estou aqui a fazer, se calhar vão achar piada ao que vão encontrar em Silent Lake, porque vai ser aquilo ao quadrado. Este próprio cenário do Abraço do Crepúsculo tem, mesmo assim, mesmo sendo um cenário introdutório, tem muita coisa. E se vocês dinamizarem isto, fizerem para amigos ou para quem quiser jogar e tiverem a perspectiva de como é que é o seu realizador, vão perceber que aquilo tem tantos sítios onde eles podem visitar, mesmo sendo só uma demonstração, e há muitas surpresas agradáveis e é um prazer enorme quando quando percebem que as personagens vão em direção aos sítios que vocês prepararam para receber docemente, mas há uma certa justiça, há uma certa chance de, pode ser que consigam aqui alguma coisa, e no fundo eu quero que fique uma recordação de momentos válidos, mesmo que os finais destas histórias não sejam coisas que necessariamente vos tragam conforto, porque tem muito a ver com dor, com aguentar a perda, com perceber que nem sempre as coisas nos vão confortar, nem sempre a verdade nos traz consolo. Às vezes é simplesmente tudo aquilo que conseguimos aguentar. Mas isso não invalida as coisas que vivemos nestas histórias, não invalida as memórias que nós criamos quando vivemos estas histórias. E foi o que eu tentei fazer nesta demonstração.
quem não jogue mais nada, pelo menos ficar com algo válido e que esta experiência do Abraço do Crepúsculo, esta aventura introdutória, em si, ela vale por ela própria. Aquilo esticado dá na boa para 3 sessões. Ou então uma sessão assim longa, se começarem assim a jogar o dia todo. Aquilo que tentámos fazer foi encaixar, obviamente, num formato que pudesse ser transmitido dentro dos constrangimentos que tivemos, e não se explorou tudo, mas acho que deu para perceber. Deu para perceber. Sim, e acho que houve momentos memoráveis que fizeram. E há coisas que superaram o próprio jogo, né? Eu nunca poderia, em mecânica nenhuma, fazer suspensórios. Foi muito bom. É o mérito do jogador. Eu tinha uma pergunta. Nos jogos da Newborn, portanto, no Demon Ninja, tanto no Demon Ninja como no Asilo, se não estou em erro, sou capaz de me enganar nisto, não há um chamado um quick start, não é? Não existe uma aventura introdutória ou algo que seja personagens pré-geradas, toma, bora, vamos. Porque é que já estavas a tocar um bocado nisso, mas porque é que sentiste que podias ou querias ou precisavas de fazer isso para Silent Lake, tendo em conta que os vossos 3 jogos são todos jogos de terror diferentes? Sim, e também já vamos tocar lá, porque vocês só fazem jogos de terror. Mas porque é que houve alguma coisa que vos chamou à ideia de fazer isto? Ou era uma coisa que vocês queriam já de início, que achaste que Sim, era ou que interessante viste fazer? a jogar com as várias pessoas que era necessário por causa dos arquétipos. Bom, é assim, com toda a justiça, não é? Foi uma opinião de uma pessoa do meio dos jogos que não fez diretamente a Silent Lake, mas que pôs a pensar: o meu jogo beneficiaria disto. Foi um ilustre do nosso meio que se chama João Mariano, carinhosamente chamado por uns o guru do RPG, embora ele próprio não se veja assim. Atenção, não é autoproclamado, mas na sua infinita sabedoria. Ele falou uma vez sobre a importância dos jogos terem algum tipo de demonstração, um quick start, um módulo inicial, uma coisa para se experimentar um jogo, mas ele não estava a falar especificamente do Silent Lake. E eu pensei, não, ele tem razão. Eu tenho que fazer isso, eu vou começar já a fazer isto. Isto foi em 2024, eu tive 2 anos a escrever O Abraço do Crepúsculo, de imenso trabalho. Isso é tipo outra conversa, de imenso trabalho, o que tive a fazer, mas eu percebi, não, isto é importante e é a única forma honesta que eu tenho de pedir dinheiro a alguém para o meu jogo, é essa pessoa pelo menos saber no que é que se vai meter. Eu não vou fingir que o jogo é uma coisa e depois é outra. É a única maneira honesta. Está aqui, experimentem. Não, eu vou sempre dizer que o meu jogo é fixe, porque acho que é, sinceramente. Se não achasse, não o fazia. Mas não vão pelas minhas palavras. Experimentem, está aí, experimentem. Não vão pelo que eu digo, experimentem. E achei que era a única forma honesta. Agora, quanto aos outros 2 jogos da Newborn Games. Na Newborn Games, primeiro está a voz do autor. Nós não fazemos pressão nenhuma no autor para transformar o jogo numa coisa que não é. E há por uma questão de ética, uma questão de respeito à visão artística, porque eu vejo os role-playing games como uma forma de arte. Sim, um objeto artístico. Sim, completamente. Desde a forma como ele é desenhado, a nível de escrita de regras, a pensamento, eu acho que esse criador é um artista. O facto de conter arte, porque desde o Dungeons and Dragons de 1974, o casamento entre os role-playing games, portanto, os jogos narrativos e a arte, a ilustração, os desenhos, capas, ilustração interior, sempre existiu. Portanto, o maior ativo de qualquer jogo narrativo é a arte. Não nos podemos esquecer disso. Portanto, logo aí, pronto, já está estabelecido. E depois o próprio objeto físico de um jogo, quando aparece, há sempre um valor material inerente ao jogo. Quero com isto dizer, vocês pegam no livro, não interessa qual, ele tem uma capa brutal, tem ilustrações muito, mesmo que o jogo não valha nada, vocês dizem, 50 paus bem dados, é mesmo bonito aqui na estante, mesmo que não valha, ele continua a valer pela arte que tem, pelo objeto, enquanto ele continua a ser agradável aos olhos. Convém também que o jogo esteja lá dentro, já agora, obviamente, isso é o que se pretende,
mas há sempre um valor intrínseco. Ele não perde o valor, mesmo que o jogo seja... ele não perde o restante valor. Pronto. Tendo isto dito, o Demon Ninja é um jogo muito peculiar, porque é o único jogo que tem metamecânicas, mecânicas que partem para além da quarta parede. Ele gera uma comunidade, ele gera toda uma outra coisa, em que o jogador, a partir de um certo nível, pode contribuir para influenciar o próprio universo do jogo e passar a existir coisas que nem o criador tinha e tornar isso oficial com o criador do jogo. Quero com isto dizer que um módulo de iniciação rápida é contra o espírito do próprio Demon Ninja, segundo o autor M-Solid. E no meu papel de produtor, por muito que eu quisesse, e acreditem que eu queria um módulo de iniciação do Demon Ninja, porque do ponto de vista comercial ia-lhe multiplicar as vendas por 2, 3, 10, não sei. Sim, porque as pessoas não se comprometem até a provarem. É verdade, mas a visão do Demon Ninja é: isto é sério, isto é um jogo sério, este jogo não anda à tua procura, este jogo não te quer convencer de nada, tu se quiseres vem cá jogá-lo. Este é o espírito dele, é um pouco como música jazz, não é comercial, tu se quiseres vais ouvir, música jazz não vem atrás de ti. Okay? E desculpem esta analogia, mas é um bocadinho isto. Demon Ninja é assim, ele não pede para tu jogar, tu se quiseres joga, e ele é um compromisso sério. E o universo de jogo é sério, não é denso, tem muita coisa, tem muitas camadas, pronto, é magnífico, e tem muita riqueza. Pronto. No caso do Asilo, estamos a falar de um jogo que é tão simples mecanicamente, já está tão reduzido, já está tão refinado ao essencial que refiná-lo ainda mais é quase impossível. No entanto, eu, na qualidade de produtor, e sou também manager do Asilo, só não sou o autor, mas fiz muita coisa no Asilo. Falei com o autor, temos que fazer aqui uma demonstração. Eu, como é que eu posso fazer isso? Ele, arranja outra maneira de se jogar o Asilo sem se jogar o Asilo. Como? Talvez uma espécie de aventuras fantásticas do Asilo só para sentirmos o ambiente. Então foi criado o Paciente Zero. O Paciente Zero, na altura do GameFound, que foi a plataforma que utilizámos para financiamento coletivo do Asilo, estava disponível gratuitamente, o Paciente Zero, versão digital, para as pessoas experimentarem. Tinha umas mecânicas que faziam lembrar as do Asilo, não sendo completas, mas, como está demonstrado, quando jogaram, reconhecem algumas mecânicas, não é? Porque têm na mesma os comportamentos, têm na mesma os dados, pronto. Só que não tem ali o vigilante a guiar-vos os passos, mas tem o livro a dar isso. Pronto. O Paciente Zero, na versão digital, é uma demonstração do Asilo, sem ser o próprio Asilo. Mas, sinceramente, quem gosta do Paciente Zero vai gostar do Asilo, porque é o tipo de coisas que vai encontrar e as mecânicas com mais coisas, sendo que o Asilo não é denso mecanicamente. Ele está contido no Asilo porque esse era um dos objetivos não sei qual é o termo em português, mas é o stretch goal, que são basicamente aqueles objetivos secundários. Depois de atingires o nível, o patamar para financiar, tu colocas outros objetivos. Pronto, Complementares. Sim, um objetivo complementar. Obrigado. E um deles era incluir o Paciente Zero dentro do livro, quase duplicando o tamanho do livro, mas dando à pessoa ali duas possibilidades. Os apoiantes quiseram, houve uma altura, acho que demos à escolha, perguntámos, querem isto no livro? E quase todos disseram, sim. Então há pessoas que têm ali e o Asilo assim tem um formato que as pessoas têm, o livro, e às vezes querem jogar aquilo, não tem mais ninguém com quem jogar. Vou experimentar, isto é divertido, estou aqui sozinho, vou aqui jogando um bocadinho. É divertido! Vamos jogar o Asilo. Fiquei aqui com umas ideias. Vou chamar uns amigos. Eu agora vou fazer vigilante, que eu já estou, às vezes, para ensinar como é que é aquele jogo. Portanto, o que ele tem, isto para resumir, que o Demon Ninja não tem um módulo de iniciação, porque é contra a visão do próprio autor e contra o espírito do jogo, segundo a perspectiva do autor, e que nós respeitamos.
No caso do asilo, o compromisso que se encontrou foi o paciente zero, que até está incluído no livro. E no caso do Silent Lake, aqui, no entanto, eu não me oponho a essa ideia, mas o próprio Silent Lake é um jogo em que não tem propriamente uma trama. A trama é o que os jogadores decidem fazer. Pois. Portanto, quando falaste, comportar caótico, a verdade é que o Silent Lake permite o jogador ser mesmo caótico, porque pode só... Ele é que vai escolher as cenas que vai fazer. Violência com toda a gente. Sim. Se quiser, pode jogar assim. Isto faz com que o jogo tenha uma componente de que tu podes jogar várias vezes o Silent Lake e ter coisas diferentes a acontecer, porque dificilmente consegues visitar tudo num único jogo, e porque podes querer ter uma abordagem diferente, tens várias personagens para experimentar e pronto, há N motivos. Sim, ou experimentar com a personagem várias relações com várias PNJs. Sim, vocês tinham 4 personagens aqui à escolha, no Abraço do Crepúsculo, no Silent Lake tem 24 personagens à escolha. Portanto, tem imensas. E se vocês jogarem o Abraço do Crepúsculo e o Silent Lake a seguir e imaginarem que é no mesmo universo, mesmo que não façam das mesmas personagens, isto já infere uma ideia que têm daquela personagem. Se imaginarem que é no mesmo... Tu, por exemplo, agora imagina que fazes outra personagem, encontras o Linus, tu vais sentir uma certa coisa por esse Linus, porque vais dizer, epá, eu não tenho como não gostar dele. Desculpa, eu não consigo não gostar dele, porque já isto infere emocionalmente no jogador. Mas se o jogador quiser fazer, eu vou continuar com o Linus, eu agora quero ver o que é que ele vai fazer agora, depois deste final, como é que ele vai continuar? Porque ele não é já a mesma pessoa. Sim. Nenhuma das nossas personagens, acho eu, acaba acaba como começou, e acho que isso é um... Sim. E pronto, a ficha de personagem do Silent Lake tem modificações, a lista de relações é muito maior, porque tem mais coisas, e a do Abraço do Crepúsculo está mais pequenina, porque não é preciso tanta coisa, portanto foi desenhada mesmo só para aquela experiência, mas foi isso. Isto para dizer que é a parte de introduzir demonstrações de jogos, que é muito importante. Eu concordo, é muito importante acho que é a forma honesta que temos de mostrar a alguém um jogo, mas entender que há jogos que não se encaixam nessa categoria. Sim, quando eu li o Demon Ninja e vi que no final tinha essa parte tem uma página específica a explicar isso, eu fiquei, percebo porquê, porque de facto eu estava a ler o jogo e a pensar, como é que eles vão fazer isto? E depois dizer, não fazemos porque isto. E eu, está certo. E depois, sim, agora que falas do asilo, eles estavam a dizer, é o paciente zero. E eu, pois, o paciente zero já é uma introdução quase mecânica ao próprio asilo. Sim. E agora jogar Abraço do Crepúsculo e de repente ter uma coisa que tu próprio dizes, isto é quase como a prequela para Silent Lake. Acho que se encaixa tudo tematicamente, é isso, nos 3 jogos, acho que é... Mas pronto, nós não o que fizemos foi, lá porque num jogo nos fizemos de uma maneira, não quer dizer que no outro tínhamos que forçar isso, porque para nós é mais importante que cada jogo corresponda à visão do autor. Em termos de linha editorial, se calhar ias perguntar isso. Eu senti que ias perguntar isso. Podes. Força! Continua. Ias perguntar qualquer coisa de jogos de terror. Não, continua. Tinha a ver que dos nossos jogos todos têm um terror todos diferente. cheios de terror diferente. Mas é tudo terror. Ou horror, pronto. Sim. Eu, por acaso, tenho um ensaio sobre o terror e o horror e porque é que são diferentes e o que é que quer dizer, e é algo que me fascina. Já percebemos que fascina, não é? E estes nomes, estas categorias, foram coisas que eu ajudei a cunhar e achei que era importante cunhar. Demon Ninja, horror militar. O Asilo, horror clínico. E o Silent Lake, horror melancólico. E uma das coisas de cunhar foi: não vamos fazer uma coisa como todas as outras pessoas fazem, nada de errado, mas somos pequeninos, estamos a começar. O que é que nós temos na mesa? O que é que podemos pôr na mesa que mais ninguém põe? O que é que podemos trazer para aqui? Qual é o fator diferenciador? Porque é que haveriam de comprar os nossos jogos? Mas dentro do horror, o que é que há de especial nos nossos? E então no caso de Demon Ninja, horror militar.
ok? E há coisas horríveis que tu fazes coisas horríveis em Dima Ninja porque é a tua missão fazer. Moralmente pode estar errado. A tua missão é mais importante do que isso. E tu és dispensável, se tiver que ser. A tua missão é tão mais importante do que tu. E este sentido de estoicamente tu tens que sofrer, tens que aguentar porque a tua missão é mais importante do que tu, introduz muito esta ideia do horror militar, porque tu individualmente tu não vales nada se não cumprires a tua missão. Isso é mais um número no exército. Mas é muito cultura japonesa. Sim. Esta ideia de que tu tens valor. Sim, é por isso que porque tu se eles serves. falham, suicidam-se. São os kamikazes e essas coisas, sim. E, portanto, e no caso do asilo foi importante cunhar o horror clínico. Eu sinceramente insisti muito em cunhá-lo dessa forma. Porque o autor estava contente com o horror psicológico. Eu disse, já tens muito horror psicológico. Pois. No que é que o teu é diferente? E eu disse assim mesmo, Daniel, o asilo é diferente numa coisa. Tu és a doença. O asilo é a cura. Porque as vezes que eu joguei asilo, as vezes em que eu senti um arrepio na espinha, não foi por causa que eu tinha visões ou havia demónios. Não. Era quando me tentavam curar. Porque eu tenho uma doença, mas eles sabem como me curar. Eu pensei, isto é que eu não via em jogo nenhum. E disse mesmo, vamos afastar-nos de Call of Cthulhu, vamos afastar-nos disso. Porque isso é demasiado bom e nós não podemos ousar sequer chegar lá perto. Nós não temos como chegar lá perto. Então, vamos fazer uma coisa que se calhar nem Call of Cthulhu faz tão bem. Embora Call of Cthulhu tenha um livro delicioso, só passado em asilos e sanatórios, ok? Mas é só uma coisinha de Call of Cthulhu. E no caso de asilo, não, vamos alicerçar o jogo inteiro nisto. Sempre foi a visão do Daniel e sempre, então, olha, vamos refinar ainda mais. Vamos tirar tudo o que é sobrenatural, vamos fundamentar isto tudo no horror psicológico e a parte clínica, a parte hospitalar. E tudo o que parecer sobrenatural nunca vamos confirmar, vai ser se calhar não é, se calhar tu estás doente. E esta dúvida é tão perturbadora. Sim, não há nada de sobrenatural, é tudo na tua cabeça. Se calhar não é. Pois é isso. Mas quem tem razão, és tu ou são os médicos? É isso, tipo, ninguém sabe. Mas era só que faltava o doutor agora não ter razão, não é? E isto eu achei que era tão mais interessante por esta... Sim. E no caso do Silent Lake, eu pensei, eu não posso revelar demasiadas coisas porque ele tem surpresas e tem surpresas deliciosas. E eu pensei o que é que me apaixonava em Twin Peaks? O que é que eu quero trazer daí, dessa emoção para o jogo? E eu percebi, eu gosto do fascínio da rapariga que morreu. Ela não está aqui, mas ela está em toda a parte ao mesmo tempo. Eu gosto deste romance mórbido, deste flerte do amor e da morte. Esta ideia de que os sentimentos persistem para além do morrer, de que há algo imortal nisto tudo. E não tem a ver com procurar consolo nisto. É uma espécie de uma teimosia emocional. As nossas emoções vão para além da nossa vida. Nós morremos e elas persistem. Persistem em alguém. E nós deixamos essa marca nas pessoas, mesmo depois de morrer. Eu acredito que nós morremos 2 vezes. Uma é a nossa morte física. E depois morremos outra vez quando dizem o nosso nome. Pela última vez. Obrigado, é isso mesmo. É mesmo isso. Não fui eu que inventei isto, mas é algo que eu acredito. E enquanto não for dito por alguém, de alguma forma persistimos. Sim, não estamos esquecidos. Sim. Só somos esquecidos. Pronto, mas ainda existimos na memória. E foi precisamente isso. E obrigado por essa empatia, porque é exatamente isso. Pensei, esta rapariga morreu e eles ainda estão em luto. Eles estão a sofrer, mas eles querem saber a verdade. Eles não vão deixar isto. E se calhar isto vai destruí-los. A busca pela verdade se calhar vai arruiná-los. Isto é um caminho que vai dar cabo deles. Mas eles querem descobrir a verdade. E esta tristeza, esta saudade, esta coisa... É se calhar muito português, esta coisa de... Sim, da saudade. Pois, exato. Não temos como fugir disto. Claro. Não temos como fugir disto. Podemos levar com muita cultura anglo-saxónica, mas há sempre esta lente. Sim. Se calhar não é por acidente que este jogo está a ser feito por alguém português, porque eu compreendo isso. Ou seja,
É um bocado a Twin Peaks, mas numa lente muito portuguesa, ok? É aquele fascínio estilizado pelas séries americanas, mas numa perspectiva estilizada de quem não vive lá e consome aquilo numa perspectiva... Sim, consome filmes e séries, ou seja, que não é real, não é? Não Certo, consome uma certo. realidade, consome uma Certo, ficção. mas que assume aquilo como uma realidade. Sim. Pronto, e é nesse ângulo. E, obviamente, uma grande dose lynchiana da América, porque ele tem uma forma bonita de ver a América, mesmo com o seu lado decadente. E foi por isso que o jogo tem aqueles rastreadores da beleza sombria, do horror melancólico. Porque eu quero que em Silent Lake as coisas mais belas estão podres por dentro. E isso anda de mãos dadas. A decadência e tudo o que é belo anda de mãos dadas. Tu não tens uma sem a outra. As coisas mais belas arrastam-te para baixo. Sim, as nossas recompensas quando nós sucedemos em algum diálogo ou qualquer coisa é beleza sombria. Isso não é uma recompensa. Sim, Não é? Tipo- quando ganhamos um nível, ganhamos uma condição. Exato, ganhamos, passamos de nível. Agora, desculpa, tens uma condição mental. Ou Mas seja, é essa... Mas repara, tu ganhas o atributo. A tua personagem de facto fica mais forte. Mas ela tem outro problema para resolver. É sempre aquela... E esse problema, se for resolvido, ele está resolvido. Mas aquele atributo que subiste, ele continua lá. Portanto, apesar de tudo, é bom a personagem ficar mais forte, mas é sempre aquela lembrança constante de que... Sim, é aquela coisa, os traumas fortalecem-nos, digamos assim, não é? Quando nós ultrapassamos o trauma, ficamos com a memória do que aconteceu, ficamos com a experiência do que aconteceu, com a aprendizagem, pronto, se for um erro, se Mas for qualquer continuas coisa. a ter o trauma Mas para continuamos a ter o trauma. Exato. E o trauma tem que ser resolvido. E por isso ganham a condição. E podes curar a condição comendo a tarde, fumando, bebendo café. É a forma que tens. É a forma que tens esses objetos servem para... funcionam como representações, como metáforas de rituais cinematográficos. Quando vemos esses filmes, que os personagens às vezes não estão a fazer nada, estão a dizer nada, eles encostam, acendem um cigarro, estão ali a pensar na vida e, assim, a ver as luzes da cidade e os carros a passar, abrem assim o store e vêem as pessoas na rua, depois fecham o store, têm a pisar que assim, quando estão ali a fumar, e aquilo de alguma forma recuperam ali as forças. E eu pensei, é isto que eu quero. Ou seja, eu quis premiar os jogadores quando as personagens têm estes comportamentos que eu quero ver, que são comportamentos: comer coisas açucaradas, porcarias, fumarem, beberem café. Isso é que faz as personagens recuperar. Pronto, achei que era... Mas assim, também se passa na América, não é? E pronto. Olha, acho que se calhar uma última pergunta, já que estamos assim na sequência da Newborn, vocês têm estes 3 jogos, estão agora no 3º, se têm alguma coisa para o futuro, se não tiverem também podes dizer que não. Se vão continuar, se têm outros jogos, se vão continuar a expandir os que têm. Sinceramente, a Newborn Games, quando foi criada por uma necessidade. As coisas mudaram muito nos últimos anos, mas na altura que começámos a falar sobre criar a Newborn Games, nós percebíamos que não havia editoras portuguesas que quisessem pegar nas nossas ideias, nem traduzindo sequer em português. A verdade é esta, não há maneira fofa de dizer isto, ok? Esta é a crua realidade. E nós pensámos, o que é que vamos fazer? Eu sinceramente já tinha desistido de publicar alguma coisa, numa dúvida. Faço em PDF, quem quer, quem não quer, faço só um protótipo para mim, para eu brincar com os meus amigos aos jogos e acabou. Só preciso disso para ser feliz, não preciso provar nada a ninguém. Estava mesmo nessa. Mas o Daniel e o M-Solid, portanto, somos nós 3 os fundadores da Newborn Games, estivemos a pensar, mas arranjássemos maneira de fazer isto, não. E avançámos com o Dima Ninja porque tinha arte, estava escrito, estava tudo pronto, era só imprimir. Foi mesmo numa de, é só imprimir isto, não é? Se nós não conseguimos imprimir um jogo que já está feito, mais vale desistir já. Olha, vamos tentar imprimir isto, vamos tentar ver o que é preciso para imprimir isto.
E conseguimos. E pensámos, ok, então já agora vamos tentar fazer um jogo, cada um de nós. Vamos tentar ajudar-nos, criar uma coisa e cada um vai ter o seu jogo. Se só conseguirmos isto, valeu a pena. Se só conseguirmos os nossos 3 jogos, já valeu a pena. Já não nos podem tirar, mesmo que depois acabe. Quero com isto dizer o quê? Vai arrancar financiamento coletivo do Silent Lake. Poderei ser bem sucedido, poderei não ser bem sucedido. Não sei o que vai acontecer. Mas vai ser um marco importante, porque vai obrigar-nos a uma retrospectiva de se a nossa missão funcionou ou não. Mesmo que falhe, ela funcionou na sua maior parte, porque já conseguimos financiar 2 jogos. É preciso ver que a maior parte, as pessoas não têm esta noção, a maior parte dos financiamentos coletivos falham. As pessoas pensam que são bem-sucedidos, não é verdade. As pessoas só ouvem falar dos exemplos bem-sucedidos. A maior parte falha. O Kickstarter, que é o Kickstarter, atenção, que é o rei, porque os outros não chegam nem lá perto, tem sucesso 40% das vezes. E estamos a falar do Kickstarter. Os outros têm menos taxa de sucesso. Portanto, nós temos feito 2 tentativas e ter sido bem-sucedidas em ambas, em 2 plataformas diferentes, ou seja, que não é bom estar a mudar de plataforma, mas nós quisemos perceber, queremos falar com propriedade. Tentámos esta, e agora vamos tentar outra. Portanto, só que é assim, mas se nós conseguimos ser bem sucedidos nas 3 plataformas, teremos uma propriedade enorme de falar, ok, agora sim, agora podemos aconselhar outras pessoas. Nós agora temos propriedade para dizer porque é que isto funciona, porque é que não funciona. Nós não temos propriedade de falar sobre design de jogos, de como é que se produz, se não tivermos tido sucesso com os nossos. Mas depois de termos, se calhar já podemos ajudar outras pessoas, porque isto está cheio de armadilhas. É muito difícil, há muito para onde errar. As pessoas podem meter-se em dívidas, as pessoas podem apanhar pressões com isto, porque isto é uma pressão enorme para ser bem sucedido. É sério, há mesmo muito mais para falhar do que para suceder. E nós fizemos imenso planeamento sem ter a certeza de que iríamos conseguir. Eu posso dizer mesmo com o Silent Lake, eu tive 2 anos a preparar os meus próximos 2 meses. Que enquanto estava trabalhando em Ninja, eu já estava a planear coisas para o Silent Lake, com o Asilo também, a aprimorar. Eu não digo que há uma fórmula, porque Mas a perceber o que funciona, o que não funciona e utilizar o que funciona, não é? Certo, mas as plataformas não são iguais, os jogos não são iguais, portanto, nem assim temos esta garantia, mas... Sim, mas por exemplo, para a impressão já sabem o que é que gostaram, não é? Sim. Já têm 2, já sabem o que é que gostaram, o que é que podem usar. É essas coisas mais práticas que talvez, ok, já sabemos quanto é que custou isto, então vamos fazer mais ou menos o orçamento para fazer isso ajuda. É isso. Isso ajuda. São menos variáveis, porque já... Sim. Mas mesmo assim não é garantia de nada, porque... Mas ajuda. Eu posso dizer que as primeiras vezes tive que andar a telefonar para montes de gráficas, mandar e-mails para montes de gráficas. E ninguém percebia. Eu mandei e-mails para 15 gráficas, nem metade respondiam. Pois, é isso. Começa logo por aqui. É isso, ou seja, agora no terceiro você já tem uma gráfica ou 2 ou 3 que sabem que vos respondem, pelo menos. Sim, e depois pedimos orçamentos, às vezes não querem dar, porque eu acho que partem do pressuposto que não temos dinheiro. Não sei o que é. Eu sei que inclusive a gráfica que escolhemos para pagar e que pagámos, não é que tivesse dúvidas, mas ficou impressionada de termos o dinheiro. Então, como é que querem fazer? Vamos pagar. Queremos pagar, então, obviamente. Pronto, e então isto ou seja, eu fiquei com a sensação de que a maior parte das empresas não responde aos e-mails e não estão habituadas que lhes paguem. Isto é para ontem, não é? Não, então só preciso disso para outubro. Estávamos em maio na altura. Não, com calma. Eu não quero cá coisas a fazer com... Não, com calma. Quero ver isso, quero ver como é que vai ficar. Pois, se estiver bom, tudo bem. Se não tiver... Então, porquê é que haveríamos de fazer isto à parede? Porquê meter pressão nas pessoas? Deixa-os trabalhar, coitadinhos. Não vou estar aqui a... E eu percebi, não estão habituados a isto, não estão habituados a que paguem, que façam as coisas com tempo, sem pressões, e eu não percebo porque é que não é standard das pessoas fazerem com calma, quer dizer, com calma não é parado, mas saber, ok, há prazos, mas pode ser feito. E então nós estamos à espera o que é que vai acontecer para perceber o que é que podemos fazer, porque isto é tudo muito difícil, isto é cansativo, e nós adquirimos muita experiência.
e temos que perceber se vamos querer fazer mais jogos, se vamos vender serviços, porque esta experiência de repente tornou-se num ativo. De repente percebemos, tivemos pessoas e temos a virem ter connosco, a dizer, queremos... Eu tenho um jogo, quero lançar o meu jogo. Podem ajudar. E nós, agora não, mas espera aí que podemos se calhar conversar sobre isso. Já tivemos uma pessoa, um cliente que veio ter connosco, mas podem ajudar. E dissemos, olha, só podemos quando muito fazer consultoria, dar a nossa opinião. E fizemos, analisámos um jogo, apontámos logo, olha, este problema, este, é preciso isto, é preciso aquilo, no sentido de, se cumprires isto tudo, Talvez consiga. é um projeto... Não, mas são coisas que acredito seja sólido. Inclusive, consultoria para um projeto de financiamento coletivo, fizemos, apresentámos um relatório, tudo analisar, olha, isto aqui está caro, isto aqui podes pedir mais dinheiro, aqui não tanto. Este objetivo é muito difícil, considera fazer mais pequeno. Aqui gasta mais dinheiro em arte, gasta menos dinheiro naquilo. Coisas de pequenas coisas que fazem, que achamos que há coisas que fazem muita diferença. A arte faz imensa diferença. E há coisas que vale a pena gastar dinheiro. Sim, que as pessoas são muito visuais, principalmente quando não têm nada para se agarrar, não é? As pessoas precisam... pronto. E há coisas em que não faz... em que o dinheiro não é tão bem gasto assim. Há coisas que não vale a pena gastar dinheiro porque nós não sabemos se vamos conseguir e é irrelevante estar a gastar dinheiro nessa altura. Tendo isto dito, desculpa lá se parece que desviei, mas é só para ancorar o que vou dizer a seguir. Num panorama ótimo, correndo tudo bem, fazendo um salto positivo e percebendo isto tem pernas para andar, é sustentável, conseguimos aguentar mais anos disto, porque isto, somos uma equipa muito pequena, isto há um preço pessoal a pagar grande, físico, mental, emocional, isto cansa-nos, é muito difícil, e nós, como não queremos abusar das pessoas, como queremos ser justos, queremos entregar as coisas com a melhor qualidade possível, e não queremos enganar ninguém, não queremos fazer tudo direitinho, mas como somos pequeninos, temos que olhar menos margem de manobra do que se fôssemos uma companhia grande, cheia de dinheiro, que pudesse suportar e correr alguns riscos. Nós não podemos correr muitos. Claro. Já corremos alguns e já sofremos umas vezes. E podemos aguentar um golpe ou dois, mas não podemos aguentar mais do que isso. Correndo tudo bem, adoraria transformar cada um dos nossos jogos numa linha de produtos. E se for possível, tanto o Asilo como o Dima Ninja como o Silent Lake, gostava de criar linhas de produtos em cada um dos jogos. Fossem suplementos, fossem acessórios, fossem mais livros com cenários ou com expansão do universo de jogo, dependendo se calhar no Dima Ninja faz mais sentido uma expansão do universo de jogo, no Asilo se calhar faz mais sentido mais casos, daqueles casos para se jogar. No Silent Lake, embora o Silent Lake tenha uma história principal, ele tem depois histórias pequeninas que podem encadear, como é o caso do Braço do Crepúsculo, mas estou a pensar histórias mais pequeninas para se porem tipo episódios. Agora, ideias, se vale a pena fazê-las, depende. Eu preciso de perceber se as pessoas, por exemplo, querem mesmo o Silent Lake, porque se não quiserem, se calhar eu até posso fazer isso para consumo próprio. Mas se as pessoas quiserem, ok, então faz sentido, porque há esta comunidade que quer o jogo e vai sentir, e se a pessoa que quer o jogo, então vai querer certamente mais continuações, até do ponto de vista de investimento. Eu tenho este jogo, eu tenho estas cartas, tenho este livro, sim, eu quero jogar mais coisas, quero a história da Deirdre, mas eu quero as outras coisas deste universo, desta cidade, eu quero fazer a minha própria série imaginária dos anos 90 e encadear estas coisas aqui num contínuo, não é? A mesma coisa com o Asilo. Eu quero mais casos, eu quero andar aqui enlouquecer mais vezes. E mesmo no Dima Ninja, eu quero conhecer os clãs com mais profundidade, eu quero saber melhor a história deles. Há mais demónios? O quê? Há um livro de aventura. Eu adorava que aparecesse um livro só de aventuras pré-escritas de Dima Ninja. Eu não sei se vai haver. Sou eu a desejar. Sou eu a desejar, por favor, é-me sólido. Se estás a ver isso, por favor, escreve, eu quero jogar isso todo. Uma campanha, seria brutal. Mas é preciso não só a vontade dos autores, mas é preciso que haja mercado para isso, é preciso que haja uma manifestação das pessoas que apoiem. Portanto, aquilo que eu posso dizer é, se querem mais coisas da Newborn Games, apoiem os nossos jogos, porque não se trata só desse jogo que estão a apoiar. Isso influencia muito se a Newborn Games continuar a fazer coisas. Porque
cada jogo, embora exista individualmente, cada jogo ajuda a que apareça o seguinte, porque só conseguimos trabalhar um projeto de cada vez. Não, era só perguntar onde é que as pessoas podem apoiar o Silent Lake e quando. E quando? A partir de 13 de abril, no Backer Kit, podem contribuir. Há duas coisas importantes que eu queria dizer neste sentido. A partir do momento que seguem o projeto, podem descarregar o Abraço do Crepúsculo, que está em inglês, como Dusk's Embrace, como vocês traduzir para português, mas ele não está a traduzir para português. Essa aventura está em inglês. Mas se quiserem muito, pode ser que penses nisso. Uma expansão em português. Quem sabe. Dá muito trabalho traduzir, na verdade. Nós sabemos. mesmo que seja o autor a traduzir, dá muito trabalho. E então, mas podem jogar. Quem fizer back, portanto, quem apoiar nas primeiras 72 horas, tem uma aventura exclusiva em PDF, que é Miss Eagle Herself, que se passa em 1975. Passa-se 17 anos antes dos eventos de Silent Lake e sim tem referências ao Abraço do Crepúsculo. Sim, tem referências ao Silent Lake e sim, há segredos que vão de repente ecoar e bater de forma mais dolorosa quando jogam e percebem então era isso. Isso é antes da Deirdre nascer? Sim. E então esta aventura, Miss Eagle Herself, é centrada num grupo de basquetebol da escola secundária Silent Lake de basquetebol feminino, e as protagonistas são as raparigas que jogam. E algumas personagens de Silent Lake existem na versão teenager. Por exemplo, a Marion está com 17 anos, entre outras personagens. Portanto, sim, bate mais forte, porque agora que tu tens uma relação com a Marion, agora que tu jogaste com ela, como é que ela, quando tinha 17, o que é que ela andou a fazer nessa altura? E sim, essa aventura, a versão digital, só vai existir desta forma. É um exclusivo. É um exclusivo. A versão digital, a física não sei, mas a versão digital, o PDF, só vai existir desta forma. Tal como a Deirdre não vai voltar depois de se ir embora. Portanto, se querem, é a única maneira. Começa a 13 de abril, acaba a 15 de maio. 15 de maio é quando a Deirdre morre. Que horror! Ela morre numa sexta-feira em 1992 e a campanha acaba numa sexta-feira de 2026, porque o calendário desta altura de 2026 é igual a 1992. Eu não consigo inventar isto. Eu descobri isto há 2 anos atrás, quando estávamos a decidir qual a sequência de jogos que íamos lançar. Era de uma Ninja. Eu vou lançar em 2026. Chegámos a pensar se o Silent Lake seria a seguir ao Dima Ninja, e eu andei a pensar, é um bocado cedo mais, eu acho que preciso mais tempo para escrever. Depois fui ver os calendários, qual era a melhor. E estava só a ver qual é a melhor janela para lançar o crowdfunding. Depois, quando vi isto, eu. Espera aí, então... É isto. Não. Eu disse isto. Eu disse assim, eu não acredito no destino. Eu não acredito. Ok? Mas é assim, há claramente aqui uma força maior. Claramente uma força maior. Eu não posso brincar com isto. E eu lembro que o M. Solly disse: não, ela, tens razão, isso tem que ser feito dessa maneira. Tu não brinques com isso. Isso não pode. Tu tens que fazê-lo dessa forma. É a única maneira honesta de fazer isto. É isso. Portanto, 13 de abril e acaba a 15 de maio. A Deirdre morre e a campanha morre. E nós vamos ter links para o Backer Kit na descrição, no vídeo aqui, alguns. Ainda não decidimos bem. O Simão do futuro que está a fazer esta edição há de saber. Mas pronto. Muito obrigado, Helder, por nos teres guiado no Abraço do Crepúsculo e também por nos teres dado a oportunidade de falar contigo. Eu agradeço também, a título pessoal, a promoção, a oportunidade de demonstrar o Abraço do Crepúsculo, e eu agradeço também em nome da Newborn Games terem falado dos nossos jogos e o vosso interesse continuado
nos nossos títulos, de Ninja e inclusive o Asilo. E quero... Acho que também temos um bocado um fascínio pelo terror, não são só vocês. Sim, acho que também. Há aqui, algo. Que este ano vamos jogar os 3 jogos. Pois é. A Newborn Games não está fechada a outros géneros. Desculpem, acho que isto já devia ter acabado, mas agora. Não está fechada a outros géneros, mas entendemos que este power trio inicial tinha que ter aqui algo em comum, porque são jogos muito distintos, mas tinham que ter esta coisa comum. Pensámos, o terror, mas vamos fazê-lo de 3 maneiras distintas. Mas uma coisa é certa, nós queremos fazer jogos fora da caixa, queremos fazer jogos estranhos e desafiantes também para os jogadores, que levem os jogadores a experiências mais desafiantes, mais fora do que conhecem. Boa. Da nossa parte, acho que está tudo. Está tudo. Assim terminamos. Até à próxima. Adeus. Adeus.